another Tuesday, and we sleeping until when it's too late. 'Cause summer is whatever you say, so I don't mind at all, at all. It's a new place if we close our eyes and paint a new way. 'Cause somewhere is wherever you say, so summer turns to fall. Oh, and when the days feel like the same old circle, we'll be the... Olá, bons ventos! Novamente juntos num ano novo. Muito obrigado por me ouvirem. Eu sou o montanhista Fred Duclerc e hoje trago um tema que foi amplamente debatido nesta semana, devido a um caso de um resgate de 32 pessoas do Pico dos Marins, levados por um pseudo-coach que prometia superação, mas sem nenhum preparo físico e mental daquelas pessoas para aquele ambiente de montanha, colocando pessoas em risco de se machucarem seriamente. Este episódio é o número 91 da terceira temporada do podcast Reset Humano, com o tema preparação física e mental para se aventurar em montanhas. Quais os fatores que influenciam no desempenho físico e mental? Para debatermos este assunto, convidei a psicóloga esportiva Mariana Kifuri, que é formada em psicologia pela Universidade de São Paulo, com especialização em psicologia do esporte, e o preparador físico que já participou. Aliás, a Mariana, tanto quanto o Christian Cruz, já participaram do podcast Reset Humano na primeira temporada. E agora estão aqui. Christian Cruz é educador físico, é treinador desportivo, especializado em mecânica do exercício, fitness coach, e também pratica montanhismo. Sempre digo em palestras e aos clientes que sobem montanhas comigo, e também em cursos que dou sobre iniciação em trekking, em montanhismo, em média e alta montanha, que aventurar-se na vida ou na montanha significa, acima de tudo, aceitar nossos processos de mudança de maneira consciente e responsável. Quando subimos montanhas médias ou altas, é normal que realizemos atividades diárias de 4 a 8 horas por dia. E nestas condições é fundamental se cercar de um preparo adequado e possível para enfrentar estes desafios. Para você aceitar um desafio na natureza ou na montanha, precisa avaliar se você tem condições de realizá-las. Jamais se aventure sem ter condições. E nestas condições, você precisa se cercar de bons profissionais ao seu lado, de maneira comprovada naquele lugar, seguir suas orientações e também ter os equipamentos adequados para aquele ambiente. E aí vem os aspectos que vamos debater neste podcast. Somente está preparada para enfrentar este desafio, subir uma montanha, aventurar-se na natureza? Seu corpo está pronto para vivenciar esta experiência na natureza, numa montanha? O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza e em nossa casa no planeta Terra. Este episódio tem o apoio da Coros Brasil e da Dr. Shape. Coros é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializada em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Aqui, no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. E vamos para o nosso episódio de hoje?
O nosso corpo é comandado pela nossa mente. Por isso precisamos ter o físico e a mente em harmonia e também em sintonia. Vejo estas falhas de sincronia na maioria das pessoas que querem praticar alguma atividade física, principalmente na montanha, lugar que frequento cotidianamente. Mas também vejo que esta união é uma das grandes qualidades de atletas vencedores, profissionais ou não. Mas e se o processamento falhar, mesmo tendo ambos bem condicionados, e faltar confiança? Ou seja, aspecto psicológico, um terceiro elemento nesta equação, que seria o processamento de tudo no momento da performance. Cris, te pergunto, como fica? Pergunta muito interessante, Fred, e bem complexa de ser respondida, então vou tentar dar o meu máximo aqui. Eu acredito que todo mundo tenha dentro de si um atleta, e esse atleta ele vai ser despertado não na montanha, mas sim antes. Eu percebo que tenho alguns clientes, na maioria desses clientes, quando eles começam comigo, eles não sabem do potencial que eles têm. Só que felizmente, ou infelizmente, a gente precisa criar um desconforto para o nosso organismo para que ele desenvolva, para que ele cresça. Então eu falo que a gente tem que tornar o confortável dentro do desconfortável. Então, dentro de uma sala, de uma academia, de um parque, a gente vai chegar em alguns extremos do corpo onde a pessoa acaba se autoconhecendo, ela acaba se analisando e sabendo que ela sempre pode puxar um pouquinho a mais, porque o corpo é capaz disso. E quem é que vai ter este domínio? É a mente. É a mente que vai estar boicotando o nosso corpo, porque está um desconforto ali naquele momento, então ela vai fazer de tudo para que a gente pare e descanse. Só que a gente consegue condicionar a nossa mente a sempre avançar um pouquinho mais e progredir. Então aquele desconforto de um mês atrás, hoje não é mais um desconforto, já se torna algo um pouco mais fácil para você, porque você está mais condicionado. E por que eu falo isso? Porque isso vale para tudo. Vale, de repente, quando você está fazendo um leg press, que você fala assim, nossa, não vou aguentar mais, aí eu vou lá e puxo você um pouquinho a mais para fazer mais 1 ou 2 repetições, e você consegue realizar com a técnica adequada e fica feliz com aquilo ali. De repente eu vou lá, a gente vai fazer uma corrida, a gente vai correr X quilômetros, eu puxo mais 1 quilômetro ali, você consegue completar mesmo cansado. E por que eu falo isso? Porque você está condicionando a você sempre avançar um pouquinho a mais dentro do desconfortável. Na montanha, é esse fator que vai entrar em ação. Como que a gente vai saber se de repente o fator psicológico é o que vai atrapalhar, o nosso desenvolvimento, a nossa performance na montanha? É estando na montanha. Não tem outro jeito. Talvez você trave na montanha, talvez você não trave, você só vai saber disso lá. Porém, se você estiver preparado, o seu corpo e a sua mente anteriormente, com certeza será um pouco mais fácil de você superar esse bloqueio ou esse desafio. E tendo um bom guia com a gente, que outras pessoas que já passaram pelo mesmo problema, ou pela mesma situação, essa troca de experiência, essa troca de ajuda vai ser fundamental. E a pessoa e o cérebro já estão condicionados a, quando receber esse tipo de feedback externo, o que fazer. Então, por isso que eu acredito que uma boa preparação que antecede a montanha ou qualquer outro tipo de esporte, você precisa sempre causar um certo desconforto, vencer esse desconforto para que o corpo se adapte e você consiga evoluir nesse desconforto. E aí você consegue dominar a sua mente em relação ao inesperado. Porque o inesperado sempre vai acontecer. Basta a gente estar preparado de como saber lidar com uma situação dessa e o corpo entender o que tem que ser feito. Minha vida são montanhas. Pessoas que me acompanham sabem disso. Sou montanhista há mais de 30 anos, comecei muito cedo. E não sei viver sem. Levo muitas pessoas para longas travessias de 5, 10, 15 dias até. E também
levo pessoas para alta montanha, inicio muito brasileiro em alta montanha, né? Nesse caso em altitude, que exigem preparo físico, mental e psicológico. O que você pode sugerir de maneira prática para quem quer começar a realizar trekking, longas caminhadas e subir montanhas? Bom, Fred, a minha sugestão aqui para quem quer começar, né, a fazer um trekking, longas caminhadas ou até montanhas de altitude, é começar do começo. É o início de tudo. Eu acredito que a pessoa ela não tem que apenas começar a fazer montanha. Não, ela precisa fazer uma preparação física de fortalecimento anteriormente. Ela precisa fazer um trabalho de condicionamento físico e ela precisa dizer para o corpo, né, ensinar para o corpo o que ele deve fazer quando acontece um certo estresse, né, fisiológico no organismo, né, através de um estresse mecânico. O que é estresse mecânico? São os exercícios que você vai estar fazendo, tanto com peso corporal, ou com elástico, ou com uma corda suspensa, ou com um aparelho, um halter. Então isso vai causar um estresse mecânico que vai causar um estresse metabólico e isso vai desregular todo o organismo. E aí, o que a gente faz? A gente come, descansa, dorme, deixa o corpo recuperar, aí o corpo vai recuperar um pouquinho mais forte do que anteriormente. E aí você vai sucessivamente aumentando a progressão dos treinamentos. Por isso que quando você olha uma pessoa fazendo um agachamento super pesado, você fala, nossa, como ela consegue? Ela não começou da noite para o dia fazendo aquele agachamento, ela vem ao longo dos anos preparando o corpo dela para aquilo. E porque a preparação física é muito importante para a montanha? Para que a pessoa consiga usufruir melhor dos passeios. Quanto mais preparada tiver a pessoa, menos ela irá sofrer na montanha, mais ela irá curtir. Fred, a gente já experienciou um trekking que na primeira subida que nós tivemos, que foi bem íngreme, acho que foi umas 2 ou 3 horas, você, através daquilo ali, você fez uma avaliação de quem conseguiria continuar ou não. E uma das pessoas que estavam com a gente, ela teve que retornar, porque ela já estava num grau de fadiga tão grande, hiperventilando, sudorese absurda, que ela não ia ter condição de continuar a travessia. Infelizmente. Porque você acaba batendo pau com a pessoa, você faz uma anamnese e as pessoas podem mentir, concorda, Fred? Você não vai fazer um exame clínico nela ali. Então, essa pessoa infelizmente teve que, ela mesma se sentiu frustrada porque ela mesma falou, eu não tenho condição de continuar. E tem muito mais coisa pela frente? Tinha mais 6 horas de caminhada pela frente. Então, para que não chegue nesse ponto, se a pessoa fizer uma preparação com um pouquinho de fortalecimento, a gente incorpora alguns exercícios cardiovasculares na academia e, se possível, fora da academia. E aí, aos finais de semana, a gente direciona essas pessoas para fazer um trabalho um pouco mais de só um ataque, né? Vai lá em São Francisco Xavier, vai lá em Monte Verde, hospeda num lugarzinho, vai até o cume e volta, sente, né? Sente a bota, sente o peso da mala, né? Leva uma comida, leva água ali, coloca um pouquinho de peso dentro da mochila, né? Os seus 10 quilos ali, 15 quilos para você sentir como é que é a mala, você vai te machucar o quadril. Então, aí você está colocando um trabalho mais específico. Então, tem que juntar sempre os dois. O trabalho mais funcional, né, que seria na academia, para fortalecimento de ligamentos, tendões e musculatura, associado com os trabalhos de pequenas caminhadas, pequenos tiros ali, né, pequenos ataques ali que a pessoa vai estar fazendo e uma progressão. A montanha é que nem uma corrida. Você quer correr 5 km? Você não vai correr 5 km logo de cara. Você começa fazendo uma caminhada, depois da caminhada você começa fazendo pequenos trotes intercalados com caminhada, depois o seu trote vai aumentando, vai se tornando uma corrida e assim sucessivamente, até a pessoa adquirir uma maturidade muscular e mental para conseguir fazer uma montanha um pouco mais elevada. Essa fica sendo minha dica aí para a parte de preparação para qualquer tipo de montanha. A gente precisa começar do começo, o básico, e vai progredindo. Performance significa realizar, completar, executar ou efetivar. A nutrição é um grande aliado da performance? Fred, com toda a certeza desse mundo, a nutrição é fundamental para uma performance. Não tem jeito. Quem é que vai melhorar a performance
sem a parte nutricional. Aquelas pessoas que são sedentárias, que não estão fazendo nada no momento, qualquer coisa que elas fizerem de atividade física, elas vão melhorar, elas vão aumentar a performance dela. Aquela pessoa que andava 10 minutos, ela vai começar a andar 30 e vai começar a correr. Aquela pessoa que levantava 1 quilo de pezinho vai levantar 2, 3. Mesmo se a parte alimentar dela estiver ruim. Por quê? Para quem que não está fazendo nada, começa a fazer alguma coisa, tem um efeito. Só que isso vai atingir um platô. O organismo vai precisar de uma demanda calórica adequada para a atividade física do momento. Impossível você conseguir uma boa performance com uma nutrição inadequada. Não tem como. Por quê? Porque você não vai ter, se você vai dar o estímulo para o organismo, você precisa repor aquilo. Então eu dei o estímulo, por exemplo, muscular. Fui lá, fiz minha musculação. Eu tive uns danos musculares, né, positivos, são as micro-rupturas que acontecem no organismo. Então o corpo ele dá umas micro-rupturas nas fibras. As fibras elas se recompõem e um pouquinho mais forte do que anteriormente. Essa recomposição é feita pela parte nutricional. Se você não estiver ingerindo uma quantidade certa de proteína para o organismo, essas fibras não serão reparadas. Se você não der a quantidade certa de carboidrato para o que é o combustível, para o carboidrato, né, que é o combustível para o seu treino, o seu corpo não vai funcionar adequadamente. Existem, né, diversas estratégias nutricionais, né, que outras pessoas podem estar até ajudando, que vai de acordo com o objetivo de cada um. Na própria montanha, tem pessoas que a gente acompanha que comem de tudo e você vê que não tem um valor nutritivo adequado. Está dando energia para ela ali? Está dando energia, mas porém existem outras formas ali que para a pessoa ela pode até perguntar, fala assim, mas está funcionando para mim, eu não estou tendo problema. Aí eu falo e pergunto, será que se você mudasse esses alimentos para uns alimentos mais adequados, a sua performance não estaria melhor ainda? Essa fica sendo a minha pergunta. Você entendeu? E quando a gente fala de proteína, pode ser vegetal ou animal, carboidratos de alto índice glicêmicos ou baixo índice glicêmicos, dependendo do momento que você se encontra, qual o momento do treinamento, na montanha. Então, assim, na montanha, o que a gente faz? A gente coloca alimentos de índice glicêmico um pouco mais lentos, justamente para você manter esse carboidrato circulante. Estratégia de suplementos, certo? Então, assim, certeza 100% de que a performance tem que andar junto com a nutrição. E quanto mais desenvolvida for a sua performance, mais afinada terá que ser a sua parte nutricional. Quanto mais técnica e específica for a sua montanha, melhor terá que ser a sua avaliação nutricional. Não tem jeito. E isso é fundamental, porque seu organismo vai precisar daquela 1 caloria a mais ali para poder continuar a sua prova ali. Então, 100% nutrição e performance andam juntos. Escuto cotidianamente. Semana que vem, começo a preparação física. Passam dias e nada. Eu mesmo já usei deste elemento na minha vida em algum momento. Mas entendi que eu preciso sempre de um desafio para me provocar e realizar meus treinos. Eu, por exemplo, funciono com meta e objetivo e um grande desafio para a minha preparação física. Ou seja, isso me leva a uma coisa assim de autoconhecimento, né? Mas a minha pergunta é, por que criamos um monstro para mudar hábitos físicos? Boa, Fred. Gostei. Monstros para mudar hábitos físicos. Isso constantemente eu vejo isso. Porque, Fred, o ser humano, o corpo, na verdade, ele não quer que você faça nada mais do que você está fazendo hoje. Por quê? Porque isso vai causar um desequilíbrio dentro dele. A gente chama de homeostase, né? Que é manter um equilíbrio. Vai quebrar, vai sair disso. Então, quando você treina, você desestrutura todo o organismo, né? Ele fica todo bagunçado. Isso, aí você gasta energia para reestruturar e aí ele fica mais forte que anteriormente para justamente você não ter que fazer novamente ele trabalhar tudo isso. Entendeu? Então, para o corpo, ele acaba não querendo fazer isso. Porém, para o cérebro ele é bom. Por quê? Porque quando você faz uma atividade física, produzem aqueles hormônios, né, que nós conhecemos, que é o hormônio da endorfina, serotonina, irisina, que faz com que você fique um pouco mais satisfeito. E aí, quando você para de treinar por um período, você sente falta desses hormônios. Você sente falta, fala assim, nossa, preciso fazer alguma coisa.
E aí a pessoa é um vício positivo. Só que a rotina acaba dominando muito a pessoa. Eu vejo isso quando tem as minhas consultorias, meus alunos vêm me perguntar, eles vêm às vezes com a necessidade de realmente bater, quando o exame clínico está muito alterado, ou quando a pessoa está com muita dor, ou porque a pessoa está muito desconfortável com alguma parte do corpo dela que já chegou num extremo, e aí a gente muda. E muitas vezes quando eu converso com alguém durante a semana, eu não falo para ela começar na segunda, eu já falo para ela, amanhã você já começa fazendo isso. E eu ajudo a pessoa a estruturar a rotina dela. Quando a pessoa, tem aversão, odeia atividade física, etc., então o que a gente precisa fazer? A gente começa com um pouquinho só. Então vamos começar fazendo 30 minutinhos 2 vezes na semana. Por quê? Porque eu vou incorporando aos pouquinhos o hábito da atividade física e o próprio corpo dela vai pedindo um pouquinho a mais de exercício. É que nem a leitura. Poxa, se todo dia à noite você começar a ler uma página, vai chegar um momento que você vai conseguir ler 2 páginas, porque o livro está interessante, você está aprendendo mais coisas. Você quer estudar o inglês, por exemplo, quer aprimorar a língua, um outro idioma, vai lá e estuda uma palavra por dia de inglês. No final do mês são 30 novas palavras que você aprendeu que você não conhecia antes. Você entende? E a atividade física é a mesma coisa. Só que as pessoas fazem o quê? Quando elas falam, segunda-feira eu começo, aí ela vai de segunda a sexta na academia. Faz um mês isso. Depois ela não consegue mais olhar para a academia, de tanta raiva que ela tá na academia. Claro, você saiu do 0 ao 100, vai devagarinho, de 0 ao 10, 10 ao 15, 15 ao 20. Então vai lá 3 dias na semana, faz seus 30 minutinhos de musculação, depois faz meus 30 minutos. Eu odeio academia. Não tem problema. Vai pro parque, começa fazendo uma caminhada. Fez a caminhada, depois a gente começa a fazer uma corridinha. Aos pouquinhos a gente introduz uns exercícios mais de fortalecimento para você, tudo mais. Então, essa mudança de hábito, a gente precisa reensinar o cérebro, precisa dizer para ele, eu sei que chegar em casa, tomar meu banho gostoso, sentar no meu sofá, colocar meu seriado, isso gera uma recompensa para o nosso cérebro. Então a gente sabe que no final de todo esse dia, você vai chegar na sua casa, você vai ser recompensado em sentar no seu sofá, comer sua comidinha, assistir seu seriado. A gente precisa mostrar para o cérebro que existem outras formas de recompensa. Uma delas é a atividade física, que vai gerar esse monte de benefícios, principalmente hormonais pós-treino, que você consegue, às vezes, administrar isso na sua rotina. Você entendeu? Então, basicamente, o que a gente precisa é colocar um objetivo. Então vamos colocar uma meta. Eu preciso perder tanto, eu quero correr tanto, eu quero fazer a próxima montanha. E a gente vai progressivamente, semanalmente, vai aumentando isso. E aí, quando a pessoa nem percebe, ela já mudou o hábito alimentar dela. A academia, quando ela não vai, ela fica triste, chateada, porque dá um peso na consciência e o corpo vai pedir. Então, e vai mudando. Aí ela começa a entender que, mesmo se ela tiver apenas 30 minutinhos, ela vai lá e faz alguma coisa. Hoje em dia, os prédios, eles têm a parte de academia. É muito bom, dá para fazer alguma coisinha. Basta você querer. E aí que os profissionais, nós, por exemplo, nós entramos em cena, que a gente vai tentar moldar da melhor maneira os melhores treinos para você. Entendeu? A inteligência corporal sinestésica refere-se ao conjunto de habilidades cognitivas que facilitam a conexão e coordenação da mente com o corpo, permitindo controle e precisão sobre ele, ou seja, o uso do próprio corpo para a ação. A inteligência corporal sinestésica é a responsável pela gestão da força, coordenação, equilíbrio, velocidade, flexibilidade, etc. Na sua visão, os seres humanos em nosso cotidiano estão muito atrasados com esta consciência? O que sugere para entender melhor nosso corpo? O que eu sugiro, então, para entender melhor o nosso corpo, é fazer uma integração, Fred. Uma integração de atividades, como, por exemplo, unir a parte de treinamento. Quando eu falo treinamento, o treinamento pode ser em academia, pode ser num parque, pode ser num condomínio, na própria casa, interagindo com outras atividades que não envolvam apenas a parte mecânica, mas mais a parte também de respiração, a parte de introspecção, como por exemplo uma yoga, como por exemplo uma aula de pilates, uma aula de meditação,
e um montanhismo. O montanhismo, para mim, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, eu quero as coisas resolver logo. E a montanha me deixa bastante calmo, porque às vezes a gente está horas andando, e eu fico fazendo autorreflexões dentro de mim. Eu fico pensando, refletindo, eu deixo o meu cérebro fluir. Aquilo que vem na minha cabeça, na minha mente, eu trabalho em cima daquilo. Porque eu acho que é o momento que o meu cérebro está dizendo que eu preciso resolver aquilo ali naquele momento. Então eu deixo fluir. Estou com meus amigos, estou com um grupo interessante, estou vendo uma natureza linda, tenho adversidades que quando eu enfrento eu fico feliz, tenho momentos de perrengue e assim por diante. Então o que falta muito pro ser humano hoje em dia é essa conexão interna. Por quê? Porque está tudo muito, na minha opinião, muito banalizado, muito aberto, tá tudo muito frio as coisas, tudo muito material, né? Televisão, computador, o telefone que você entra nas redes sociais e acaba faltando essa interação, essa introspecção. É um momento que você deveria tirar um pouquinho para você, né? E trabalhar em cima disso. Então, quando a gente está trabalhando essa inteligência corporal sinestésica, eu falo, por exemplo, que o CrossFit ou o treinamento funcional, ele vai muito de encontro com isso aqui. Porque você vai trabalhar não numa mesma sessão, mas em algumas sessões, você vai ter momentos que você vai trabalhar força, coordenação e equilíbrio. Na outra você vai usar velocidade, mobilidade e precisão. Então, na outra você vai trabalhar um pouquinho mais de capacidade aeróbica e a capacidade de resistência. Então você deixa o seu corpo um pouco mais funcional para as atividades do seu dia a dia. Ele só vai ser funcional se ajudar aquela pessoa a desenvolver melhor as atividades do dia a dia dela. Isso é um treinamento funcional. O treinamento funcional não tem nada a ver com algo que tira seu equilíbrio, pular, saltar e etc. Mas, por exemplo, desde quando eu comecei a fazer o CrossFit, faz uns 4 anos, o meu desempenho em qualquer tipo de esporte, ele melhorou. Porque antigamente eu ficava muito preso apenas à musculação, ao bodybuilding, né, ganhar músculo. E aí eu ficava não ficava muito funcional para outras atividades. E quando eu comecei a fazer o cross, eu comecei a desenvolver melhores habilidades para qualquer outras atividades. Quando eu fui fazer o montanhismo, depois de um tempo de cross, aquilo que estava acontecendo durante a montanha, às vezes aquele cansaço extremo, aquelas dificuldades, né, que nós temos às vezes, a escalaminhada, aquilo ali era mais um desafio que eu já estava acostumado a enfrentar esses desafios durante os meus treinos. E isso, quando eu falo cross, pode ser um treinamento funcional que as academias oferecem, pode ser aquele treinamento que no parque várias equipes de assessoria esportiva elas oferecem. Então são habilidades que você vai desenvolvendo. Isso aí estou falando da parte, né, mais a parte física e tudo mais. E aí engloba também a parte de introspecção, a parte de consciência, que é você puxando sardinha para minha área novamente, é você pensar no movimento que você está fazendo, é você dizer ao cérebro que você quer contrair aquela musculatura, que você precisa relaxar aquela musculatura, que você precisa respirar de uma maneira. Então é você tendo o seu autoconhecimento, o conhecimento de você mesmo, das suas capacidades. E eu acho que isso falta um pouquinho para as pessoas. Inclusive, quando as pessoas vão para a academia, elas continuam conectadas no celular, continuam conectadas nos e-mails. Aquele ali é um momento seu, aquele é um momento que você tem que prestar atenção naquilo que você está fazendo, se concentrar naquilo que você está fazendo, para você ter um conhecimento melhor de si e das suas habilidades e dos seus desafios. Então, quando for fazer a sua atividade, se concentre naquilo que você está fazendo. Depois de 1 horinha você volta à sua rotina, mas naquela 1 hora, deixa o seu corpo trabalhar por você, deixa a sua mente relaxar e trabalhar por você. Tenho certeza que as pessoas ficariam impressionadas com os benefícios de você poder deixar um momento reservado apenas para você, só, desconectar do mundo. É incrível. O autoconhecimento, ou conhecimento de si, é a investigação de si mesmo. Ele envolve o uso da autoconsciência e o desenvolvimento da autoimagem. Também pode ser um projeto ético, quando o que se busca
é a realização de algo que leve o sujeito a ser mestre de si mesmo e, consequentemente, um ser humano melhor. Você acredita que o autoconhecimento é um dos grandes aliados da performance física? Com toda certeza, Fred, o conhecimento, o autoconhecimento, ele ajudará muito na performance da pessoa. É o que eu falei lá no comecinho, onde a pessoa que está começando uma atividade física ou uma montanha, ela ainda não conhece a capacidade física e mental que ela tem. Então, qual é a melhor maneira de ela aflorar isso? É fazendo, é treinando. Então, o fato da pessoa estar começando a treinar e conhecer os limites do corpo dela e saber que ela sempre pode estar se superando cada vez mais, isso reflete diretamente na performance dela, tanto física, a performance física, como a performance emocional dela. É saber que ela está no extremo do cansaço dela na montanha, que ela está exausta, que ela está super cansada e que ao final de tudo ela consegue passar por isso e ela às vezes desaba em prantos. Ela percebe o quanto o corpo humano é capaz de evoluir num período e o quanto a gente pode se autoconhecer através de adversidades, né? Tanto da vida como de preparação física. Então, quando a pessoa está numa academia e ela consegue superar, ela consegue fazer mais 2 ou 3 repetições em cima da dor, e ela consegue ver os resultados aparecerem, então eles estão aparecendo cada vez mais ali para ela. Quando ela chega uma travessia, que ela viu que é difícil, ou às vezes tem uma altitude, que ela precisa fazer uma escalaminhada alta, tem medo, e ela consegue atravessar esse medo, sabe? Isso ela vai adquirindo uma percepção de si muito apurada. E isso vai refletindo diretamente em todas as atitudes da vida dela. Porque ela sabe que qualquer problema que aparecer na vida dela, assim como apareceram vários problemas ao longo da jornada, ela enfrentou e se superou. E se você tentar e deu errado, você vai identificar o que deu errado para que numa próxima dê certo. É fazer esse autoconhecimento do que deu errado para dar certo. Assim como fazer um autoconhecimento quando deu certo, você repetir aquilo em uma outra fase, uma outra etapa. É assim que funciona. É assim que a gente vai trabalhando a nossa performance física. Cada treino, cada sessão é uma etapa a mais do seu autoconhecimento, do que você e do que o seu corpo é capaz de fazer. Mente e corpo sempre juntos. Você colabora muito através do exercício físico com a autoestima e a capacidade de superação das pessoas, do ser humano? Por que algumas pessoas conseguem um excelente resultado em desafios esportivos e, ao mesmo tempo, não conseguem o mesmo resultado em outros aspectos da vida? Quais mudanças de hábito ele precisa para ir além do exercício físico? Então, Fred, o que acontece normalmente quando a pessoa ela é bem sucedida numa área esportiva, mas não é muito em outra, é porque ela descobriu que aquilo que ela está fazendo, ela tem um total domínio daquilo, porque ela já faz por muito e muito tempo. Então ela entra como se fosse num piloto automático daquilo, que é positivo, você concorda? Ela foi lá, está treinando, tem bons resultados e continua fazendo aquilo ali sucessivamente. Só que muitas vezes, para ela ter começado esse processo, talvez tenha sido difícil para ela, que é aquela mudança de hábito que a gente conversou já. Mas uma vez que ela incorporou essa mudança de hábito, ela conseguiu perceber que o resultado está cada vez mais positivo para ela e ela continua lutando em cima daquilo. Só que ela fica muito presa naquele quadrante dela. Ela não quer sair daquilo ali mais. Por quê? Porque ela é uma pessoa que não olha muito o que está acontecendo em volta dela, porque para ela está satisfeita daquela maneira. Ela está confortável daquela maneira. Então, muitas vezes, ela mudar o hábito dela ali para fazer outras atividades seria benéfico, como por exemplo, se ela está acostumada a fazer só uma musculação, joga ela numa piscina que ela não sabe nadar,
Ou a pessoa, às vezes, que nem eu falei o meu exemplo, é muito ansiosa, põe ela para fazer uma travessia. De repente ela vai ter que caminhar 8 horas. Isso é a melhor terapia para ela diminuir a ansiedade dela, fazer com que ela reflita mais em outras questões. Então, a pessoa ela tem que sempre pensar um pouquinho mais fora da caixinha. E quando ela consegue pensar um pouquinho mais fora da caixinha, ela vai englobar um outro aspecto na vida dela que no começo vai ser difícil para ela. Ela não quer aquela mudança, mas vai ser mais difícil. Então, vamos dizer assim, ela é uma pessoa que faz ótimas travessias, tem um bom condicionamento físico, é forte, mas profissionalmente falando ela não está muito bem. De repente, ela começar a pensar fora em procurar um outro emprego para ela tirar daquela zona de conforto dela, seja uma das melhores opções. Assim como foi quando ela começou a treinar, que bagunçou tudo na vida dela, o organismo, mas ela percebeu que o que é necessário fazer para evoluir. Ela foi lá, aplica diariamente e ela evolui. Então, transferindo isso de repente para o cotidiano da pessoa, eu vejo isso com amigos meus, clientes meus também, pessoas que não querem muito sair da rotina, mas quando saem da zona de conforto, elas evoluem absurdamente, porque elas criam uma trajetória, um caminho, e elas seguem fielmente naquilo ali. E elas conseguem descobrir que, deu certo aqui. E elas começam a perceber que toda vez que tiram da zona de conforto dela, ela vai encontrar mecanismos para tentar reequilibrar isso. E às vezes esse reequilíbrio, ela evoluiu, ela mudou de um patamar, ela foi para um outro patamar na vida dela. E isso acontece constantemente no nosso organismo e deveria acontecer no nosso dia a dia. Na história do montanhismo, do trail running, escalada em rocha ou gelo, temos grandes atletas. Alguns posso tranquilamente chamar de máquinas. E te pergunto, o ser humano vem antes do atleta para a psicologia do esporte? Você é bem psicóloga agora, né? Mas o que é o ser humano, né? Então a gente tá chamando o ser humano aqui dos sentimentos da pessoa, de como que a pessoa se constitui. Mas de forma geral, sim, o ser humano vem antes do atleta, antes da gente ter qualquer tipo de realização, qualquer tipo de relacionamento. Somos humanos, né? Nascemos, vivemos, temos a nossa história, temos os nossos sentimentos, temos as nossas emoções, os nossos desejos. E o esporte, para muitos que trabalham com isso de forma profissional, mas para muitos também é uma paixão. Então o esporte, ele é parte, né? Ele é um dos desejos, ele é uma das conquistas, ele é uma parcela ali da vida da pessoa. Então o ser humano influencia o atleta, né? O ser humano, ele precede o atleta, porque o atleta ele é só uma das personalidades, ele é só uma das facetas daquela pessoa, né? Então o trabalho, né? O difícil é fazer com que o atleta que é essa pessoa, né, que tem que tem essas emoções, tem essa personalidade por trás, consiga entregar para o esporte a sua melhor versão. Então, esse é o desafio, assim. Como nossas emoções podem interferir em nosso rendimento e nossas conquistas dentro de uma modalidade esportiva? Bom, as nossas emoções, elas interferem em tudo, né? E aí pode ser tanto para ajudar, então, tanto para potencializar ali o seu rendimento, a sua dedicação, quanto para dificultar o seu acesso, dificultar você alcançar seus resultados, ou até um treino mais legal. E, enfim, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, a ansiedade. A ansiedade, até um certo nível, ela é eficiente, né? Então, por exemplo, como que a gente ganharia uma corrida se a gente não tivesse ali um nível de ansiedade que faria a gente estar alerta pro horário que começa, né, a corrida?
Ou como que a gente conseguiria ter o nosso melhor rendimento se a gente não tem adrenalina no corpo. E a adrenalina é uma consequência da ansiedade, né? Então, claro, é uma situação em que a ansiedade ela se faz necessária. Qual que é o momento que a gente entende que ela deixou de ser produtiva? É o momento em que isso paralisa, né? Que isso mais dificulta o desempenho da pessoa, mais atrapalha do que ajuda. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem um nível de ansiedade tão grande que perde o foco ali do momento da competição, do momento do treino, e aí acaba pensando em problemas que estão fora de lá, enfim. Então, sim, afetam muito o rendimento. Não é à toa que nasceu a psicologia do esporte, né? Para minimizar ali os efeitos no momento da competição. Mas é relativo. Então, não é porque afeta que é ruim. Pode ser que seja bom. Então, pode ser que seja um incentivo maior para a pessoa. Pode ser que seja... Que seja essencial para aquela pessoa, a vitória, ou pode ser, na verdade, que toda essa pressão atrapalhe o desempenho. Então, afetam sim, afetam muito, mas é relativo se isso é positivo ou negativo. Como devolver o autocontrole e resiliência a pessoas que praticam montanhismo e outras atividades esportivas, Mariana? Boa pergunta, Fred. Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como que eu crio estratégias e consigo ter autocontrole ali na festinha, consigo manter minha rotina de treinos, consigo não desistir? É uma pergunta ótima, porém com respostas difíceis. Então, a capacidade da gente controlar o nosso próprio comportamento, ela é resultado de vários fatores, né? Ela é resultado de treino, ela é resultado de um histórico, ela é resultado do ambiente em que a gente tá. Então, por exemplo, é muito mais fácil a gente conseguir manter uma dieta quando não tem uma pizza na nossa frente, né? Então, quando a gente tá na frente da pizza, fica muito mais difícil. E aí vale pra tudo, né? Então é muito mais fácil a gente se dedicar a algum esporte quando a nossa agenda não tá ocupada. Quando a nossa agenda tá ocupada, fica mais difícil. E aí como que a gente escolhe sempre o que a gente precisa? E aí é uma coisa, é um comportamento de compromisso de longo prazo, né? Então a gente tá, por conta até desse modelo de sociedade que a gente vive, da quantidade de informação, da disponibilidade de informação, da disponibilidade de comida, da disponibilidade que a gente tem de tudo. A gente acaba priorizando muitas vezes o benefício de curto prazo, né? Então ir na festinha, comer uma coisa ou outra, ou deixar de ir no treino porque tem alguma coisa melhor. Então a gente acaba priorizando esses ganhos de curto prazo e deixa ali de lado os ganhos de longo prazo. Então, uma das formas assim de criar esse autocontrole, de trabalhar essa resiliência, é conseguir desenhar uma estratégia em que o longo prazo apareça mais do que o curto prazo. Então, como que ali a competição que você está se dedicando, ou como que aquilo é mais importante para você, ou como que aquilo aparece mais para você do que a satisfação imediata. E então essa é uma das formas, assim, mas é muito trabalhoso, é muito difícil. Não é à toa que a profissão do psicólogo do esporte existe. Então, é complexo. Tem um outro fator também que é diminuir em pequenas tarefas, né? Então, a gente também tem uma mania de querer mudar do dia pra noite, por conta até dessa cultura imediatista, né? Então, a gente quer começar uma dieta hoje e emagrecer 10 quilos até a semana que vem. E qual que é a consequência disso, né? Que a gente acaba se frustrando, né? A gente acaba criando uma meta muito difícil de cumprir.
a gente não consegue cumprir, e aí a gente se frustra e acha que aquilo não é pra gente. Acredita que aquilo é uma coisa muito mais difícil do que é. Mas é uma questão de alinhamento de expectativas, né? Então, a gente vai começar um treino, um preparo físico. Ao invés de eu de eu colocar como objetivo ir todos os dias da semana, vamos começar com uma vez na semana, 2 vezes na semana, fazer treinos pequenos. A hora que eu tiver acostumada, né, que eu já tiver passado desse momento de estranhar a atividade, aquilo, eu já comecei a ver efeitos positivos daquilo na minha vida, no meu esporte, aí eu aumento mais uma vez. E aí eu vou fazendo isso de forma gradual e criando metas pequenas, metas factíveis, e não metas absurdas que vão exigir de mim um esforço muito grande. Então, essa é uma das formas. E a resiliência é um pouco consequência disso, né? Então, se a gente fica criando metas absurdas e a gente nunca consegue alcançá-las, a gente vai se frustrando. E a partir do momento que a gente consegue desenhar essa estratégia com mais inteligência, a resiliência ela é consequência, né? A gente sabe que aos poucos a gente vai mudar isso, e aí, por consequência, vamos construindo essa capacidade de ser mais resiliente. Instinto significa impulso natural, independente da razão, que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica. Podemos confiar nos nossos instintos? Bom, nossos instintos, eles vieram de fábrica com a gente, né? A gente nasceu com algumas habilidades que transcendem ali a nossa história, o nosso repertório, o que a gente construiu ao longo da vida, que é o que a gente chama de filogenética, né? Então, a gente nasceu, por exemplo, com uma habilidade de conseguir entender as feições das pessoas, saber se as pessoas estão felizes, se elas estão tristes, quando elas não estão muito bem, quando elas estão de forma agressiva e quando a gente tem que se preocupar. Então, sim, a gente pode confiar nos nossos instintos, sim, mas a gente se acostumou a não entrar em contato com os nossos instintos, né? Então, muitas vezes o que acontece é que a gente repara que tem alguma coisa ali fugindo do controle, ou que alguém tá esquisito, e a gente acaba não confiando porque a gente opta por confiar na nossa racionalidade. Não tem certo nem errado, óbvio que o instinto ele pode se enganar de vez em quando, mas para conseguir confiar no instinto mesmo, a gente tem que estar o tempo inteiro ali em contato com a gente mesmo, com o nosso âmago, né? Então, essa que é a parte difícil de conseguir interpretar o que o instinto está dizendo. Mas o instinto em si, ele é confiável. A interpretação que a gente faz dele é que nem tanto. A educação mental propõe sermos capazes de filtrar a boa ou a má qualidade daquilo que pensamos e, consequentemente, que sentimos. Pode fazer uma diferença potencialmente significativa nas nossas decisões, propósitos, saúde e na forma que nos relacionamos com as pessoas. Por que temos tão pouco cuidado com a nossa saúde mental? Bom, acho que esse momento de pandemia, né, tem colocado muita gente para refletir sobre isso, né? Porque ele colocou a gente em contato ali com a gente mesmo. E quando a gente está em contato com a gente mesmo e não tem distração e é ali você com você mesmo, a gente percebe o quanto que a gente deixou ou não de lado, né, essa saúde mental. E existe uma cultura que acontecia há muito tempo atrás, já mudou muito, mas que ainda aparece demais, a cultura de que saúde mental é para quem é louco, aqui que só procura um psicólogo quem tem problemas, só procura um psicólogo, mas a verdade é que todo mundo tem problema, né? E o psicólogo ele não é esporádico, assim, as pessoas enxergam como esporádico, né? No sentido de que só buscam quando elas estão precisando de muita ajuda, mas a função do psicólogo não é só essa, né? Ele não tá nesse lugar só de
de acompanhar surto, de acompanhar uma pessoa que já tá com algum tipo de transtorno. E então a gente criou essa imagem, essa fantasia na cabeça de que quem procura psicólogo é louco, de que quem tem emoções é frágil. E na verdade não, né? Ao contrário, são pessoas que têm coragem o suficiente para enxergar aquilo que não tá bem. E então a gente deixa muito assim de lado. Eu acho que a gente tá vivendo um momento em que as pessoas estão tendo a chance de refletir sobre isso e colocar isso como prioridade. E tá mudando, e eu espero que mude ainda mais, porque terapia só faz bem, né? É diferente, por exemplo, de remédio, que tem remédios, por exemplo, que vão intoxicando o corpo, você não pode tomar por muito tempo, ou você não pode tomar uma dose maior, mas terapia não, né? Terapia ela, óbvio, eu sou parto do pressuposto de que terapia tem que ter momento de acabar, porque é a linha que eu sigo, é o que eu acredito. Mas ela nunca é demais, assim, no sentido de que você não precisa escolher o momento certo para fazer terapia, você não precisa lidar com tudo sozinho, você não precisa ficar escondendo os seus problemas, deixando os seus problemas de lado. Então a gente tem essa cultura, a gente tem esse senso comum de que saúde mental ela não é tão importante. E na verdade, sem ela, a gente deixa várias coisas de lado, a gente perde a oportunidade de ter um monte de coisa, de desenvolver um monte de coisa, de criar um monte de coisa. Então, eu acho que parte é por conta dessa história, né, desse histórico que a gente tem, e parte é porque também a gente acaba priorizando outras coisas, porque a gente também não sabe qual que é o efeito de ter uma boa saúde mental, né? Então, eu acho que são esses os pontos que fazem com que as pessoas se afastem tanto disso. Quais são as implicações que a ansiedade e o estresse podem gerar no ser humano antes de um desafio na montanha ou uma competição esportiva? Como a gente já vinha falando em outras perguntas ali anteriores, a ansiedade ela pode ser positiva, então ela pode impulsionar, né? Ela pode provocar ali um desempenho melhor, quanto ela pode prejudicar. E aí quando a gente pensa em consequências ali da ansiedade e do estresse que prejudicam o atleta, muitas vezes o atleta, por exemplo, tem algum tipo de sintoma físico. Não consegue comer, não consegue se hidratar, tem insônia, tem alguma questão gastrointestinal, então vai mais ao banheiro. E aí, o estresse como causador de tudo isso, quando a pessoa chega na competição, ela já não tá no seu melhor estado físico, né? Ela já não tá na sua melhor forma ali para conseguir ter o melhor desempenho ali na competição. Então, isso, assim, o estresse, ele não só gera consequência mental, ele também gera consequência física, ele também tem sintomas que se demonstram para as pessoas antes, durante e até depois da competição. Então, ele pode prejudicar, sim, mas ele pode também ajudar. Então, ele pode fazer com que a pessoa faça ensaios mentais. Então, não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, simular situações que poderiam acontecer na montanha faz com que você crie mecanismos de resolução de problemas. Então, se acontecer do meu sapato quebrar, o que eu posso fazer? E aí, se isso por acaso vier a acontecer, você já pensou quais seriam as soluções que você poderia ter para aquele momento. E então isso ajuda. Então vai muito de como que a pessoa utiliza dessa ansiedade, desse estresse para o seu benefício. E aí nem sempre a pessoa percebe também que ela tá com esses sintomas. Então tá dormindo às vezes tá sem dormir há uma semana, ou tá dormindo demais há uma semana e não consegue vincular uma coisa com a outra. Então também fazer essa observação de si mesmo, perceber o que tem mudado, conseguir ouvir o próprio corpo também é super importante para diminuir os efeitos da ansiedade e do estresse antes da competição.
sob o aspecto psicológico, muitas pessoas, independente de serem atletas de alto rendimento, em diversas modalidades, apresentam um rendimento excelente nos treinos, ou seja, atingem suas marcas, aquilo que se propuseram como desafio, e os colocam em plenas condições de competir com os melhores naquilo que eles participam, ou seja, fisicamente perfeitos, conseguem excelentes resultados, mas quando chega a hora para valer mesmo, viver o desafio, não conseguem o mesmo êxito, não conseguem atingir o objetivo. Quais fatores psicológicos podem afetar este atleta? Essa situação ela acontece e acontece ao contrário também. Então, muitas pessoas desempenham melhor durante as competições do que nos treinos. E isso, na verdade, é uma consequência de inúmeros fatores, do significado que esses momentos têm para as pessoas, e é histórico, né? Então, por exemplo, tem pessoas que enxergam a competição como um momento ali de provação, que elas têm que se provar, e outras pessoas enxergam como oportunidade de crescimento, de reconhecimento, de ganhar um prêmio. Então vai muito do significado daquele momento para a pessoa. E isso só com análise profunda, só com muita discussão, com discussão de eventos que já aconteceram anteriormente, que a gente consegue fazer um entendimento mais profundo do porquê que essas coisas acontecem. É bem individual e multifatorial também. Autossabotagem é quando criamos obstáculos e empecilhos de forma consciente ou inconsciente, que nos atrapalham na hora de realizar tarefas ou conquistas que buscamos, né? E eu pergunto, como identificar que estamos praticando alguma autossabotagem? Bom, a autossabotagem ela vem de diversas formas, em diversos contextos, mas de forma geral, buscar entender quais são os momentos e identificar quais as situações em que você faria alguma coisa e não o fez, e tentar entender quais eram os motivos pelo qual você deixou de fazer algo ou tomou alguma atitude diferente do que era esperado. Nada melhor do que fazer uma análise dos nossos próprios comportamentos, tentar entender qual que era o impulso que levou a gente a fazer o que a gente faz, ou deixou de fazer o que a gente deveria ter feito. E é um trabalho difícil, sim, mas a melhor forma, assim, com certeza, é estar acompanhado de algum profissional, estar acompanhado de um psicólogo que vai conseguir orientar como que você descobre, né? Como que você faz essa análise, como que você chega ali nas conclusões de quais são as situações em que você se autossabota, né? Então, essa seria, assim, a forma ideal. E aí, se você não puder contar com um profissional, tentar identificar quais são essas situações em que você deveria fazer algo ou não deveria fazer algo e teve alguma atitude diferente. E tentar buscar o porquê. É a forma mais efetiva ali de conseguir identificar. Porque quando você não entende um porquê, ou quando você não encontra o porquê, provavelmente ali é um sinal de que foi algo inconsciente, né? Foi algum tipo de esquiva, né? Alguma fuga de algo que você não queria lidar. Então é super importante. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Another Tuesday and we sleep into. Tenho tantas reflexões para 2022 após ouvir este episódio, e espero que você também, assim enriquecendo o seu conhecimento, o meu conhecimento. E você que ouviu este episódio até o final, muito obrigado novamente.
Espero que tenham gostado e sigam nossas redes sociais no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e no Facebook. E se você quer receber o último podcast, escreva pelo WhatsApp +55 11 98 165 0990 com a palavra podcast, que sempre enviaremos o último episódio. Desejo uma excelente semana, muita luz nesse começo de ano e bons ventos até o próximo episódio. So baby, come with me.